Boa tarde, nós somos o grupo Capital Supremo e vamos fazer a análise setorial sobre o setor de mineração. Meu nome é Lourenço Corbella e os outros integrantes do grupo são Guilherme Vivan e Felipe Tubino. A gente vai falar então sobre o setor especificamente no Brasil, sobre a empresa que escolhemos, que é a Kinross. Depois vamos fazer uma análise SWOT da empresa, uma análise ESG da empresa e no final, com base nos argumentos que a gente apresentou, a gente vai fazer uma sugestão de alocação de compra, venda ou neutro em relação a Kinross. Bom, quanto ao setor da mineração no Brasil, a gente tem que é um setor muito importante, principalmente nesse cenário atual em que o câmbio está muito alto. No primeiro semestre de 2024, por exemplo, o saldo do setor mineral representou 41% do superávit da balança brasileira. Entre os principais importadores do minério brasileiro estão a China, que é o grande comprador de ferro, entre outros países asiáticos, destacando o Omã e Bahrein, que são países do Oriente Médio, uma região que passa por conflitos e o que leva eles a importarem esse produto. Quanto às empresas que operam aqui no Brasil, a gente tem que a Vale representa mais da metade da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, que é o imposto sobre as mineradoras que operam aqui no território brasileiro, e a Kinross, que é o objeto da nossa análise, está em quinto lugar, com um pouco mais de 1%. Quanto à participação de cada minério no faturamento desse primeiro semestre de 2024, a gente tem o ferro, majoritariamente com a participação majoritária de 61%, seguido do ouro e do cobre. O grupo Kinross é uma multinacional canadense, fundada em 1993, com foco em mineração de ouro e prata. Com operações em vários países, suas ações são negociadas tanto na New York Stock Exchange quanto na Toronto Stock Exchange, se destacando como uma empresa consolidada no mercado global. No Brasil, a Kinross concentra suas atividades no Morro do Ouro, localizado em Paracatu, Minas Gerais. Em julho de 2018, sua subsidiária Kinross Brasil Mineração adquiriu 2 usinas hidrelétricas da Gerdau por 257 milhões de dólares americanos, o que garante o fornecimento de energia para suas operações por muitos anos, além de reduzir significativamente seus custos operacionais. Quanto à análise SWOT da Kinross, a gente pode citar como uma força o fato dela ser uma multinacional. Então, ela opera em diversos continentes, sendo 50% da sua produção nas sedes do Brasil e da Mauritânia. Além disso, ela tem um compromisso com práticas sustentáveis, alinhadas com as regulações mais atuais do globo. Quanto à fraqueza, a gente pode citar o custo crescente para suas operações. Uma métrica bastante usada é o custo por onça de ouro produzida, que subiu 7% do segundo trimestre desse ano em relação ao segundo trimestre do ano passado, e com a perspectiva de crescer ainda mais nesse trimestre atual. Uma oportunidade que a gente pode citar é o cenário macroeconômico, onde a gente tem uma tendência de redução de taxas de juros dos principais bancos centrais do mundo, além dos riscos geopolíticos. Como ameaça, a gente pode citar a instabilidade política desse país em que ela opera e a volatilidade do preço do ouro, que altera drasticamente os planejamentos das receitas. Falando agora sobre a análise ESG, a Kinross, ela, a partir de 2023, tenta se incluir mais dentro dos padrões ESG e ela tem obtido êxito nesse esforço. Então, no final de 2023, ela foi incluída no índice de sustentabilidade Dow Jones e em 2024 ela foi reconhecida pelo S&P Global Sustainability Yearbook. No compromisso ambiental, em Paracatu, mais especificamente, ela tem bastante cuidado com a qualidade do ar, cuidado com as nascentes,
com a purificação de água utilizada na operação e também um cuidado no geral com a fauna e flora da região. E nesse último ponto, um dos exemplos principais seria os esforços de recuperação de áreas pós-exploração. Então, depois que as jazidas de ouro são exauridas, a Kinross ela faz um esforço de replantar a vegetação nativa, de não despejar detritos tóxicos na região e, enfim, etc. Vários esforços para recuperar essa área. E também ela faz diversos projetos de educação ambiental, em conjunto com colégios públicos, promove eventos locais, etc. No campo social, a Kinross promove diversas políticas de desenvolvimento da região, entre elas uma reforma no hospital municipal, a revitalização do Córrego Rico, que é uma área da cidade tradicionalmente afetada pelo garimpo, e também, além do impacto da atividade mineradora, com geração de emprego e renda para a cidade. Ela também, no campo social, impulsiona diálogo com pares, ou seja, com a sociedade civil, industrial e de mineração, para promover linhas gerais de desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos dos povos originários e nativos da região. O compromisso com direitos humanos, com o cuidado da segurança dos trabalhadores e com as condições gerais de trabalho também é essencial para a empresa. Em governança, pode-se citar o alto compromisso regulatório em relação às resoluções nacionais e internacionais. Também a empresa realiza todos os seus investimentos com base no ESG, né? Então levando em conta mudanças climáticas, o respeito aos povos originários e também a transparência corporativa. E um valor da empresa também que é citado muito é a disciplina financeira e a transparência em relação às demonstrações contábeis e ao balanço geral. Comentando sobre a sugestão de alocação, né, nós comentamos muito sobre a empresa Kinross e pouco sobre o produto, que é o ouro. O ouro ele funciona como um ativo de hedge em tempos de maior risco, né? E atualmente nós vemos justamente uma escalada de tensões no mundo. Então, na Ucrânia, que levou a Rússia a aumentar o seu estoque de ouro, e também apresenta potencial latente para uma escalada com a OTAN. No Oriente Médio, que gera uma instabilidade no mercado de commodities como um todo, principalmente do petróleo, e preocupa os investidores, principalmente baseados na região, e isso leva também a um hedge maior de ouro. Também pode-se citar a maior volatilidade do mercado como um fator importante. Nós tivemos uma queda em agosto de mais de 10% na Nikkei 225, foi a queda mais expressiva da história da Bolsa, que também contaminou o S&P 500. E o soft landing nos Estados Unidos ainda não foi confirmado, e nós temos vários insiders que jogam apostando que não será confirmado. Warren Buffett, por exemplo, ele está apostando em um cenário bastante mais pessimista, alocando muito mais em treasuries e bonds americanos. O ativo também ele funciona como hedge, né, em tempos de inflação elevada, como está sendo observado nos Estados Unidos e no Brasil. Também é possível citar que muitos países aumentaram as suas reservas de ouro em 2024, né, incluindo Rússia, China, Índia e França. Isso denota grande demanda internacional. De forma geral, então, investir na Kinross é investir em ouro, porque a ação ela acompanha a tendência do metal muito de perto, e em 2024 o ouro vem acumulando um resultado bastante significativo. E a tendência é que até o próximo presidente dos Estados Unidos assuma, é muito provável que os mercados sigam com a volatilidade elevada, o que leva o investidor a migrar para esses ativos de maior segurança ou que sejam tradicionais hedges, como é o caso do ouro. Então, nós recomendamos compra da Kinross.